Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mitologia Grega de A a Z. Meu nome é Sérgio Paulo de Melo Feitosa, sou mestre em Ciências da Religião, sou psicólogo clínico. Estou aqui mais uma vez com um conteúdo relacionado à mitologia grega, para que a gente possa entender um pouco mais de um tema que é tão interessante, tão importante e que vem movendo as paixões das pessoas pelos séculos, na verdade, né? Na semana passada, ou retrasada ainda, eu tinha deixado aqui um conteúdo sobre a questão homérica, um pouco da questão homérica, até porque é um tema muito profundo, não dá para a gente, obviamente, esgotar em conteúdos curtos, conteúdos pequenos, né? Seria muita pretensão da minha parte, mas nós estamos aqui com a ideia de apresentar para o público que não sabe de certos detalhes exatamente algo que moveu as paixões de muitos escritores, historiadores, pesquisadores do tema da mitologia, que é exatamente a questão homérica. Então eu deixei postado aqui mais outros dois conteúdos relacionados à mitologia grega em verbetes, que é um outro capítulozinho do nosso canal aqui, e também os contos da mitologia, onde eu estou narrando os contos das metamorfoses do Ovídio. E para fechar a questão que eu tinha levantado nos aspectos da questão homérica, então hoje eu estou aqui para trazer mais uma vez esse conteúdo e encerrar, fechar, né? Porque a partir daí eu vou falar dos deuses titãs e depois dos deuses olímpicos, que em geral são as divindades mais conhecidas, né? Então vou trazer inclusive outros conteúdos ou outra releitura, outra leitura de conteúdos que eu tinha deixado no antigo canal, que é o Eros e Thanatos, da qual eu colaborava e está sob a coordenação do meu querido amigo Edson Flávio. Então eu vou fazer uma releitura dos temas já desenvolvidos, obviamente trazendo mais informação, trazendo outros aspectos que não tinham sido tocados naquelas antigas gravações, naquelas antigas reações, né? Mas antes de nós continuarmos, eu vou pedir que, se você chegou aqui por indicação do YouTube, que você se inscreva no canal, dê o seu like, dê a sua reação, faça um comentário, faça uma pergunta de que lhe chame a atenção. Para mim vai ser um prazer poder pesquisar ou responder, se for o caso, de uma dúvida que você tenha. E se você conhecer pessoas que se interessam pela temática da mitologia grega ou de mitologia, convide para fazer parte do nosso canal. O nosso canal está crescendo, né? Estou com muitas reações extremamente positivas, com uma visualização muito boa para um canal iniciante. Estamos mal completando 3 meses de vida e vai ser um prazer poder colaborar e contribuir com todos. Bom, o que eu vou trazer hoje aqui? Estou aqui do meu lado, sempre, né? As minhas queridas Ilíada. Aqui, vou deixar aqui para não pegar aqui o reflexo, né? Sempre mostro essas duas edições, né? E essa querida aqui, que é essa minha Odisseia, se bem que eu tenho ainda outras edições de uma e de outra. Então a gente vai partir do princípio hoje de questões homéricas dentro da questão homérica, né? Porque o que é a questão homérica em si? Aquela que é mais comum, vamos pensar assim. Bom, se Homero existiu e se de fato escreveu a Ilíada e a Odisseia. Então tem uma corrente que diz que sim, que existiu uma figura chamada Homero, um autor chamado Homero, um poeta chamado Homero, e outras correntes dizem que não, que na verdade é um conjunto de autores, de compiladores, e que tem um Homero principal, mas eles acabaram acrescentando outros relatos tanto a Ilíada quanto a Odisseia. Eu particularmente, ainda que eu não seja um pesquisador da questão histórica do Homero, eu particularmente como leitor e admirador de uma e de outra obra, como eu já cheguei até a comentar aqui num outro conteúdo, eu comecei a ler os textos clássicos da mitologia lendo a Odisseia, de uma publicação da Editora 3, dos anos 70 ainda, 1973, se não estou enganado. Eu particularmente não vejo uma uniformidade no texto da Ilíada e da Odisseia. Eu particularmente não vejo um estilo
que a gente possa identificar assim, essa pessoa fez isso, mas também fez aquilo. Eu vejo uma diferença muito grande entre a proposta, inclusive, da Ilíada e a proposta da Odisseia. E aí é que eu vou trazer exatamente algumas questões que envolvem essa minha visualização, que é recordada essa visão pelo Carlos Alberto Nunes. Na verdade, o Carlos Alberto Nunes, quando eu li essa edição da Ilíada que eu mostrei aqui agora, foi a leitura dele que me fez com que eu passasse a visualizar exatamente isso que eu vou dizer aqui agora, né? Então, assim, o Carlos Alberto Nunes, ele prefacia essa edição da Ilíada da Ed Ouro, e ele traz à baila coisas que são muito interessantes. Eu até iria recomendar, ou recomendo, que quem quiser dar uma lida no que o Carlos Alberto Nunes escreve sobre a Ilíada e a Odisseia, que procure na internet, não é difícil achar os textos dele. Ele é um autor brasileiro antigo, mas de uma certa maneira ele é muito atual naquilo que ele traz em relação às questões homéricas. Por outro lado, outros aspectos que envolviam a questão homérica envelheceram, né? Porque se percebeu que muito do que se acreditava no caso dos defensores da uniformidade não se sustentam mais, até porque nós estamos falando de um material que era um material falado. Os poemas eles estavam dentro de uma tradição oral, e era natural que várias mãos, ou várias bocas, ou várias vozes se somassem àqueles poemas que são os poemas mais importantes do ocidental, né, do mundo ocidental. Então, pegando tanto a parte da Ilíada e da Odisseia, eu vou trazer na sequência primeiro a Ilíada e depois a Odisseia, para com que a gente possa perceber, ou pelo menos eu possa evidenciar ou mostrar a vocês que estão aqui me acompanhando, que de fato existem poemas dentro do poema. Existe um poema que é muito, muito fácil de você identificar dentro da Ilíada, por exemplo, que é a descrição do escudo de Aquiles. Ora, nós sabemos que quando existe o momento em que Patroclo ele vai substituir Aquiles, e ele toma a roupa, ele veste a roupa de Aquiles, e ele se envolve na batalha para se fazer de Aquiles, para com que aquela ação dele motivasse os gregos, isso não deu certo, né? Porque Patroclo apenas enganou, né? Patroclo não era Aquiles, era uma aparência, vamos pensar assim, um simulacro. E num certo momento ele se confronta com Heitor, que era o maior herói troiano, e Heitor mata Patroclo e despoja o corpo das armas de Aquiles, que era uma atitude comum nos campos de batalha. Então, quando a notícia chega até Aquiles, que estava no acampamento dos gregos, da morte do primo, do querido primo, né? Então, além da desolação, ele ficou despojado daquilo que era o mais importante para o guerreiro. E aí ele chama a mãe dele, ele começa a chorar, né? Ele começa a chorar, então a mãe aparece juntamente com um séquito de divindades e ela vem consolar ele. E ao consolar, ela promete que ela vai providenciar novas armas. Os estudiosos dizem que nesse momento em que ela chega até a forja de Hefestos para pedir com que Hefestos confeccione novas armas, é um poema totalmente inserido dentro do relato da Ilíada original, até porque não havia um motivo, de uma certa maneira, para estar relatando com tantos detalhes aquelas armas, inclusive a confecção do escudo com um monte de imagens do qual Hefestos vai ilustrar o escudo. É considerado de fato um poema, um pequeno poema acrescido ao texto original da Ilíada. Uma outra agora que eu acabei de falar, né, é a Patrocleida. O que a Patrocleida é? A Patrocleida é a situação em que Patroclo tenta e vai, né, ele consegue convencer Aquiles para vestir a roupa de Aquiles, entrar no campo de batalha
e naquele momento fazer com que houvesse o estímulo dos amigos dos outros heróis, porque eles estavam sendo pressionados pelos troianos, que em 10 anos de conflito nunca tinham conseguido sair dos muros de Troia, e com a retirada de Aquiles, os troianos se sentiram à vontade de avançar, de chegar inclusive até as naus, que esse momento também é considerado um poema inserido dentro do poema principal. Então a Patrocleida é esse poema em que Patroclo, ele vestido com as armas de Aquiles, ele tem o seu momento ou os seus momentos de glória, onde ele confronta, enfrenta e mata diversos heróis troianos. Eu, inclusive, numa outra gravação que eu cheguei a fazer há uns meses atrás, em que eu fiz a relação dos heróis troianos e dos heróis gregos que participaram, eu cheguei a fazer uma contabilidade de quantos heróis troianos Patroclo matou. Num certo momento eu vou trazer aqui no canal para falar sobre isso. Então, ele enfrenta, mata muita gente, mata troianos importantes, né? Mata troianos importantes, até que chega um momento que ele se confronta com a situação de Heitor, e Heitor acaba matando ele. Existe um outro poema, que é a Doloneida, né? Então, a Doloneida está relacionado a um herói troiano chamado Dolon, em que Dolon é instigado a uma reunião entre os troianos para ver quem é que iria até o campo dos gregos para observar como é que estava toda a movimentação. Bem, na verdade, quando Heitor conclama os troianos, algum troiano, para investigar o que estava acontecendo no terreno dos gregos. Quando o Dolon se posiciona, ele coloca uma imposição a mais. Então ele pede os carros e os cavalos de Aquiles, que simplesmente eram cavalos divinos, xantos e bálios, né? Inclusive eram cavalos que falavam, divinos. Então o Dolon, Heitor aceita, ele vai durante a noite até o campo dos gregos, só que por azar dele, ele se encontra com Odisseu e Diomedes. E ali ele é preso, e existe um inquérito, existe um interrogatório. Ele é preso, ele percebe claramente que deu ruim para ele não consegue sair dessa situação, e aí a situação se inverte, porque eles começam a perguntar o que estava acontecendo. Diomedes e Odisseu começam a perguntar a ele o que estava acontecendo no território dos troianos. E é quando ele conta isso. E quando eles ficam sabendo que a condição foi de querer os carros, o carro e os cavalos de Aquiles, eles tiram sarro da cara do Dolon, né? Ele acaba sendo morto, né? Acaba sendo morto. Então, a Doloneida é esse poema em que é inserido na Ilíada e é claramente visto pela maioria dos estudiosos como um poema que vai ser incorporado ao texto original da Ilíada. Um outro poema que é muito famoso, né? Eu posso recordar aqui mais dois para o nosso vídeo não ficar muito grande. Um é a Batalha dos Deuses, porque chega um momento em que os deuses eles se confrontam. Porque até um certo momento na Ilíada, os deuses estão participando dos combates humanos. Só que chega um momento, lá para o final dela, em que os deuses passam a combater entre si. Então é considerado um poema tardio, né? E uma outra também, que é a questão do resgate do corpo de Heitor e dos jogos fúnebres relacionados a Patroclo, né? Então, assim, são dois poemas que são considerados pelos estudiosos acrescidos ao corpo principal da Ilíada. Pensando agora em termos da Odisseia, de uma certa maneira é mais fácil a gente identificar a Odisseia, porque há uma certa uniformidade que é bem mais perceptível na Odisseia do que na Ilíada. Eu estou falando, é uma opinião pessoal, tá? E que existe ali um poema que eu percebo claramente, que é a Telemaquia, ou a Telemáquia, né? Que são os feitos de Telêmaco. Telêmaco, filho de Odisseu, que
foi deixado pelo pai quando era recém-nascido, quando inicia a guerra de Troia. Odisseu não conseguiu se furtar de participar dessa guerra. Ele próprio deu a sugestão de quem iria participar. Ele estava ele foi o articulador para com que todos os heróis que tivessem sido preteridos por Helena se juntassem para promover o sucesso do casamento, na parte obviamente externa, né, desse casamento. Só que quando acontece a guerra de Troia, ele estava recém-casado com uma prima de Helena, que é a Penélope, e ele estava também com uma criança pequenininha, que é o Telêmaco de berço. Só que ele tem que sair, ele foi obrigado, como eu disse num certo momento aqui agora, pela sua própria ideia de conclamar todos os antigos pretendentes de Helena para ajudar Menelau para resgatar a esposa de volta. Então, num certo momento, Atena, ela desce do Olimpo e ela instiga Telêmaco, que já estava com 20 anos de idade, a ir em busca de notícias do pai, porque começam a surgir notícias mais imediatas. Não eram notícias não tão distantes dos feitos de Odisseu, de uma situação bem diferente do que a gente poderia imaginar ou do que se pode encontrar. Então, essa ação de Telêmaco, que ele vai em busca de notícias do pai, ele vai em busca de alguns heróis para saber notícias do pai, para com que a sua esperança ficasse mais alimentada. A ação essa, instigada pelos deuses, é considerado um poema inserido dentro da Odisseia. Tem um outro poema, só para uma questão de curiosidade, existe um outro poema chamado A Telegônia, que é um poema que ele é associado a um herói chamado Telégono. Telégono foi o filho de Odisseu e Circe, no período em que Circe encantou os companheiros de Odisseu, transformando eles em animais, e ele ficou ali um certo tempo no palácio de Circe. Inclusive é Circe que deu a ele o dom da juventude eterna. Então, existe um poema que é a Telegônia, ou a Telegonia, em que desse relacionamento Circe engravida dele, vai ter um filho, um herói chamado Telégono, e é esse herói que, em busca de notícias do pai, né, vai também em busca da sua origem, lá atrás do pai, do Odisseu. Ele, ao contrário do que acontece com Telêmaco, em que ele encontra o pai e dá tudo certo, Telégono, ele quando chega até na ilha de Ítaca, onde Odisseu já estava estabelecido, já tinha vencido todos os seus inimigos, né, os pretendentes tinham sido todos mortos, então ele não identifica, eles não são identificados um ao outro, né, os grupos não se identificam, eles acabam se confrontando, o grupo de o Telégono e o grupo de Odisseu, e ele, sem saber que era o pai, ele acaba matando Odisseu numa das praias de Ítaca. Bom, então assim, eu não vou me estender mais. Então eu quero dizer que há algo muito importante em relação à questão homérica, nos mais diversos aspectos. Nós, obviamente, não iremos esgotar essa temática da questão homérica, mas os poemas eles são maravilhosos, tanto a Ilíada quanto a Odisseia. Se alguém quer ver uma uniformidade na Ilíada, se alguém quer ver uma uniformidade na Odisseia, se alguém quer ver uma uniformidade entre os dois poemas, não tem problema nenhum, tá? Mas eu quis trazer aqui a questão homérica porque é algo que vem sendo debatido há muito tempo, há séculos e séculos e séculos, né? Como eu disse, num certo momento, algumas coisas envelheceram, outras permanecem ainda sendo tratadas, sendo pesquisadas, porque são assuntos que são, obviamente, imorredouros. Quero deixar aqui um forte abraço a todos. Se você chegou até o momento aqui do vídeo, então vou pedir que você se inscreva no canal, que ative as notificações, convide pessoas amigas que você sabe que se interessa pela temática da mitologia grega. Então aqui eu vou deixar o meu abraço aqui, vou encerrar esse momento, e no próximo conteúdo eu vou trazer já os deuses titãs, e nós temos um grupo imenso de divindades para nós tratarmos, nós debatermos e estudarmos. Um forte abraço e até um outro momento. Até breve.